Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração amabilíssimo de Jesus, que com férvidos desejos e ardente amor, aspirais a aquecer a frieza e tibieza dos nossos corações. Inflamai-nos e consumi-nos no fogo do vosso amor. Assim seja. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimos filhos, chegamos ao 12º dia da nossa pequena catequese sobre o Sagrado Coração de Jesus. Ontem iniciamos as meditações sobre os tipos de almas reparadoras ao coração de Jesus. Falamos da vida de amizade e da vida de religião. E a vida de religião, nós compreendemos que ela se divide em 3 fins para o sacrifício: a vida de adoração, a vida de ação de graças e a vida de reparação. Hoje, então, meditaremos sobre a vida de ação de graças e iniciaremos a vida de reparação. Então, a vida de ação de graças é o primeiro fruto da alma eucarística reparadora, que deve ter, então, como primazia, como princípio fundamental, a vida de adoração. Então, toda alma eucarística deve ser chamada também a uma vida de ação de graças, de reparar Jesus por meio das ações de graça. É uma paga, vai nos dizer Santa Gertrudes. É uma forma de pagar as nossas dívidas, em gratidão pelas almas que não pagam, pelas almas que não são devotas ao coração de Jesus e pelas almas que não adoram a nosso Senhor. Então, esta ação de graça que essas almas eucarísticas ofertarão ao coração de Jesus, reconhece que Ele, então, é o Deus e Senhor de tudo, que nos deu tudo, então devemos dar tudo a Ele. Ele deu até a si próprio para nós. Então, o nosso desejo deve ser retribuir, com a mesma dignidade que Deus merece e requer, de nós. Então, cumpre-se aqui um grande dever de gratidão por meio da ação de graças, na sua perfeição. Então, unidos ao coração de Jesus, conseguimos fazer desta ação de graça uma doação gratuita de tesouros muito valiosos que nós mesmos recebemos do coração de Jesus durante a comunhão. Então, nós vamos fazendo o quê? Movidos pelos próprios sentimentos de Jesus, pelos sentimentos de humildade, pelos sentimentos de reverência, de amor, de fidelidade, nós vamos então fazendo uso dessas ações de graças. Nas ações de graças, também nós oferecemos para pagar as nossas penas, para a salvação dos pecadores e também numa atenção que vamos devotar ao coração sacratíssimo de Jesus. Então, na ação de graça, nós estaremos aceitando o cálice da salvação. Lembra quando no horto foi oferecido a Jesus que bebesse o cálice? Então, nós vamos estar aceitando e vamos ofertar tudo isso ao coração de Jesus. E Ele fará uso, de toda essa nossa oferta para a salvação da nossa alma, daqueles a nós confiados e de todos os outros pecadores, à medida que Ele assim o desejar, e também consolaremos o seu coração ultrajado. Então, nosso amor, neste momento da ação de graças, vai se assemelhar ao dele, numa gratidão que não tem paga em moeda. Não temos como pagar de outra forma. Então, é o próprio Cristo que já pagou tudo por nós.
nós nos unimos a Ele para então apagar todas as nossas dívidas, né? Porque nós sabemos, já falamos aqui e repito, nós recebemos o perdão dos pecados no ato penitencial dentro do sacramento da penitência, mas as pagas nós precisamos fazer, né? Justamente como gratidão a Deus, que já pagou tudo. Então, as nossas formas de paga são justamente as reparações, né? Os atos de indulgência. É assim que nós vamos conseguindo oferecer a Jesus essas pagas. Então, existem 3 frutos da vida de ação de graças reparadora. O primeiro fruto é que nós agradecemos a Deus pelas graças concedidas aos outros. Então, às vezes as pessoas recebem graças e não agradecem a nosso Senhor. Inclusive, Jesus fala isso para a Glória Paulo, quem já ouviu o testemunho dela. Então, ele diz a Glória Paulo que muitos pedem, ele concede, às vezes, até bens materiais, e a pessoa não volta nem para agradecer. Então, o primeiro fruto da ação de graça é esse. Nós vamos agradecer por aqueles que não agradecem a nosso Senhor. E aí, consequentemente, nós receberemos graças semelhantes, né? Porque Jesus é misericordioso. O segundo fruto é agradecer a Deus pelas graças que os outros não quiseram receber. Filhos, existem muitos que negam a graça ou que deixam a graça passar. Então, como o próprio Evangelho nos ensina, nós devemos recolher estas graças, né? E não deixá-las perdidas. Então, nós podemos fazer isso nestes atos de reparação das ações de graças. Isso é muito belo, muito caridoso, né? E muito misericordioso. E o terceiro fruto é agradecer a Deus por todas as graças que os outros não fizeram bom uso. É verdade, filhos. Nós podemos receber graças e maldizer a Deus. Nós podemos ter aquela graça na nossa vida e depois usá-la para o mal, usá-la para ofender ao próximo. Por vaidade, por orgulho, olha, eu recebi graça de Deus de uma forma vaidosa, né? Orgulhosa. E também porque as pessoas muitas vezes não aceitam as suas cruzes e sacrifícios. Então também nós vamos agradecer porque Deus nos dá graças para suportarmos os sacrifícios e as cruzes. E essas são as que nós mais esquecemos de agradecer a Deus. Então, tem 2 delicadezas profundas na ação de graça, né? Que é desejarmos testemunhar a gratidão que nós recebemos pelas graças que Deus nos dá, né? Onde os miseráveis não os fazem, né? E também devemos o quê? Nos alegrar, né? Com as nossas misérias, dando graças, bênçãos e louvores aos beneplácitos de Jesus, né? E assim vai aumentando o nosso valor de gratidão. Então, essa seria a vida de ação de graças. Vamos iniciar um pouco o que seria a vida de reparação, né? E continuaremos amanhã. Então, a vida de reparação também é especial da alma eucarística, porque Jesus Cristo, como é alvo, modelo, órgão, né? O meio de reparação, então a vida de reparação é uma fórmula própria das obras de uma vida eucarística, de uma alma eucarística, né? Onde propomos reparar todo o mal, todo o pecado feito pelo homem, né? A Deus e à Igreja. Então, isso é muito importante, repararmos também os males, que são feitos à Igreja, né? Então, pelos próprios pecados, né? A alma eucarística vai reparando, unindo-se numa contrição que os pecadores muitas vezes não têm. Então,
a alma vítima, né, reparadora do coração de Jesus, ela vai se contristar por aqueles que não conseguem ter a consciência da contrição. É assim que a gente salva os pecadores, né? E aí nós vamos aplicando aquelas graças de contrição, de reparação que nós vamos unidos ao coração de Jesus, vão sendo aplicadas para a purificação das culpas desses pecadores. Nesta comunhão, né, dos anjos, nesse tesouro de graças que nós vamos acumulando junto a toda a igreja no coração de Jesus, né? Então essas almas vão se unindo para expiar todas as dívidas, né? Todas as pagas. E aí nós vamos fazendo o quê? Atos de desagravo ao coração de Jesus e retribuindo-lhe todo esse sofrimento com amor, com alegria pela união ao coração dele, né? Como numa grande testemunha de reparação. E aí, por isso a igreja oferece sempre o que? Os méritos da paixão do próprio Jesus Cristo, né? Dando-nos o que? Ofertas de grandes virtudes, de sofrimento, de amor, como nós já vimos que eles estão unidos, né? O sacrifício e o amor. Então, o grande alimento, vai nos dizer São Maximiliano Maria Kolbe, do amor é o sacrifício. Então, as práticas de reparação, Santa Gertrudes vai nos dizer, devem principalmente ser contra as desordens, principalmente, por exemplo, que o carnaval gera, por exemplo, para nós, né? Pelas blasfêmias que proferem contra Jesus, pelos sacrilégios, né? Oferecendo, então, reparações universais. E ela até nos ensina alguma jaculatória. Senhor Jesus, ofereço-vos esta ação, em união com o vosso coração divino e pelo coração imaculado de Maria Santíssima, em espírito de amor e de reparação. Assim seja. Então, podemos fazer sempre esta jaculatória, filhos, com o coração reto, com todas as virtudes que nós já meditamos e com todo o amor que nós já compreendemos que o coração de Jesus nos dá e nos queima e nos inflama. Então, hoje, nós meditamos sobre a vida de ação de graças e compreendemos o fundamento, o conceito da vida de reparação. Amanhã, filhos, continuaremos com a vida de reparação. Consagremos o nosso dia, a nossa vida, ao coração de Jesus. Nós vos oferecemos, damos, consagramos, imolamos nosso próprio coração. Recebei-o e possuí-o todo inteiro. Purificai-o e iluminai-o e santificai-o, para que ele viva em vós, e que vivais e reineis nele, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Deus abençoe, filhos. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.